Olá pessoal, vamos falar um pouco hoje do sistema urinário, tá? O sistema urinário ele tem a função de fazer o filtrado do plasma sanguíneo, tá? Então filtrar o sangue e como resultado dessa filtração, a eliminação é a urina. A urina então é captada pela pelve renal e conduzida até a vesícula urinária através do ureter. Na vesícula urinária ou bexiga, essa urina ela fica temporariamente armazenada, tá? Até a sua eliminação pelo meio externo através da uretra pélvica, no caso das fêmeas, ou uretra pélvica mais a uretra peniana, no caso dos machos. Tá? Então, os componentes do sistema urinário são os rins, no caso 2, direito e esquerdo, tá? Ureter, ureteres, são 2, direito e esquerdo. Vesícula urinária, e uretra. No caso das fêmeas, né, apenas as fêmeas, uretra pélvica. Uretra pélvica. No caso dos machos, uretra pélvica mais uretra peniana. Tá? Nesse caso aqui, a eliminação pelo ósseo uretral externo. Dentro da vesícula urinária da bexiga, nós chamamos de ósseo uretral interno. Tá? Então, os componentes do sistema urinário são os 2 rins, direito e esquerdo, os 2 ureteres, também direito e esquerdo, a vesícula urinária, que é a bexiga, e a uretra. Isso aqui é a uretra. Tá? Então, nas fêmeas, nós temos a uretra pélvica, e nos machos, além da uretra pélvica, nós acrescentamos ainda, no prolongamento da extensão interna do pênis, a uretra peniana. Tá? Tudo bem? Deixa eu colocar os componentes aqui. Citá-los aqui nesse desenho que eu fiz, tá? Para vocês aí, para ilustrar essa aula. Então nós temos aqui em vermelho, nós temos a aorta, artéria, aorta abdominal, aorta abdominal, tá? Ela vem lá do coração, a aorta torácica, quando chega na cavidade abdominal, a aorta abdominal. E aqui em azul, tá, nós temos a veia cava caudal. Beleza? Veia cava caudal. Essa veia cava caudal, ela recebe, né, a veia drena, ela recebe do rim, em azul aqui, ó, aqui é a mesma coisa. Deixa eu puxar uma seta aqui. A veia renal. Tá? Nós temos aqui em azul a veia renal. Em vermelho, nós temos a artéria. Vou puxar aqui para baixo. Assim. Em vermelho, nós temos a artéria renal. Tá? Essa artéria renal, ela vai irrigar o rim. Então, ela vem da aorta abdominal e ela irriga. Artérias irrigam e as veias drenam, tá? Aí eu não desenhei aqui, falta o nervo renal, falta vaso linfático, tá? Assim por diante. Aqui nós temos em cima, deixa eu apagar aqui, nós temos uma glândula em cima de cada rim, né? É uma glândula suprarrenal. Vou colocar aqui. Glândula, GL é glândula suprarrenal. Tá? Glândula suprarrenal, tá bom? Suprarrenal.
ou perdão, suprarrenal é no ser humano, tá? O ser humano é suprarrenal, é a glândula adrenal. No ser humano é suprarenal, né? Cada posição. Nos animais, que são quadrúpedes, é a glândula adrenal, tá? Glândula adrenal. Em cima de cada rim, tá, pessoal? Quer dizer, cranialmente a cada rim, tá? O rim ele fica envolto por uma camada de tecido, chama tecido adiposo. Tecido adiposo, tá? Então esse tecido adiposo ele envolve todo o rim. Você não enxerga as estruturas, você também não enxerga o rim. É toda uma camada de gordura, que é o tecido adiposo. Logo abaixo dessa camada de tecido adiposo, que está desenhada aqui em branco, aqui também tecido adiposo, tá? Envolve todo o rim que eu desenhei aí. Retirando essa gordura, eu tenho logo abaixo tecido adiposo, tá? Ou dessa cápsula adiposa, também posso chamar ela de cápsula. Cápsula adiposa, tá? Cápsula adiposa ou tecido adiposo. Eu tenho embaixo aqui, ó, uma cápsula, que ela é no caso agora fibrosa, né? É a cápsula que envolve o rim, é a cápsula fibrosa, tá? Cápsula fibrosa ou cápsula renal, tá? Ou cápsula renal, beleza? Cápsula fibrosa ou cápsula renal, ela fica intimamente aderida sobre o parênquima renal, tá? Tudo bem? Então, dando sequência aqui, ó. Então, depois eu mostro o esquema lá que eu desenhei, que eu fiz, tá? Aqui nós vemos que as artérias, elas adentram o parênquima, elas acabam se ramificando dentro do rim. Então, as artérias se ramificam ao longo de todo o rim, vão até o córtex e tal, beleza? E as veias também, elas drenam toda essa região. Vou pegar um giz azul aqui. Drenam toda essa região aqui, tá? Drenando tudo, se ramificam, drenam, tá? Então, aqui dentro, ó, são artérias e veias renais, são os ramos lá da artéria e veia renal, tá? Fazendo toda essa coleta da urina, que vai desembocar pela crista renal, através do córtex renal, medula renal, desemboca lá na alça renal, vai desembocar aqui na pelve renal. A pelve renal que vai receber toda a urina que é gotejada ao longo dessa fusão, tá? Essa fusão da crista renal, tá? Tudo bem? E aí coletado pela pelve renal. Isso aqui é a pelve renal. Esse amarelo aqui, em amarelo é a pelve renal. Tá? Amarelo é a pelve renal, tá? Saindo da pelve renal, nós temos um monte de tecido adiposo aqui em volta desses vasos sanguíneos. Depois eu vou mostrar lá que é hilo renal essa região, né? Isso aqui também, essa gordura em volta aqui é chamada de seio. Essa gordurinha aqui na saída é chamada de seio renal. Seio renal. Tá? Seio renal. Essa gordura aqui, ó, próximo ao hilo renal, depois eu explico o que é hilo renal, que é a entrada e saída dos vasos sanguíneos aqui, ó, é o hilo renal, tá? Aqui tem gordura, essa gordura é chamada de seio renal, tá? Em volta aqui nessa região. Esse canudinho que está descendo aqui em amarelo é o ureter, tá? Ureter. Então o ureter faz a conexão entre a pelve renal, o rim, até a vesícula urinária, que é a bexiga, tá? É a comunicação, é o canudinho que vai transportar a urina do rim, da pelve renal, ou dos cálices renais maiores, né, até a vesícula urinária. Tudo bem? Então aqui eu tenho a vesícula urinária. Vesícula urinária. Alguns chamam também de bexiga, tá? Ou bexiga. Bom, mas o nome
correto anatomicamente, né, pela terminologia, é vesícula urinária. Tá? Aqui dentro da vesícula urinária, nós vamos enxergar aqui, ó, um orifício. Tá? Esse orifício é chamado de ósteo interno da uretra. Ou osteouretral interno, tá? E a saída, aqui ó, esse orifício de saída, desemboca lá na genitália feminina ou lá no meio externo do pênis, tá? É chamado de osteouretral externo. Tá? Então, osteouretral interno, né? Ou ósseo interno da uretra, dentro da vesícula urinária, por dentro. E na saída, o buraquinho, onde sai, no pênis ou lá na genitália feminina, osteouretral externo. Ok? Continuando a aula de sistema urinário, vamos ver um pouco da topografia aqui, tá? O rim, ele tem uma extremidade cranial voltada para o crânio, uma extremidade caudal voltada para a cauda, uma margem livre, tá? Uma margem livre, é uma margem lateral, tá? Uma margem lateral, não tem nada, margem lateral, e uma margem medial, tá? Onde estão voltados o ureter, a artéria renal e a veia renal, tá? Então essa margem aqui é a margem medial, tá? A cápsula fibrosa eu já comentei no outro esquema, tá? A cápsula fibrosa, essa cápsula que contorna o rim aqui, ó, foi retirada a cápsula adiposa, então eu tenho bem intimamente ao rim, encobrindo todo o rim, né? Eu tenho uma cápsula chamada cápsula fibrosa, tá? Adentrando essa cápsula, fazendo um corte longitudinal no rim, né? Esse esquema, se fosse passar uma faca no rim, que é esse corte aqui, ó, eu tenho essa estrutura logo abaixo dessa cápsula fibrosa, eu tenho o córtex, tá? Que é o córtex renal. Córtex é sempre a parte mais externa do parênquima, tá? O córtex vem essa terminologia da cortiça, da casca da árvore, que faz a rolha da cortiça, tá? Então a casca da árvore, córtex, né? Cortiça. Então o córtex é o meio externo aqui, ó, tá? Pegando essa região do rim aqui, ó, após a cápsula fibrosa, córtex renal e em vermelho, medula renal. Medula renal está aqui em vermelho, medula renal, tá? Aí eu tenho em amarelo, desenhado aqui, ó, é a pelve renal. Isso é a pelve renal, tá? Alguns animais possuem pelve renal, outros cálices renais maiores e menores, ok? E eu tenho aqui, ó, na pelve renal eu tenho a formação do ureter. Nessa região aqui, ó, eu tenho a formação do tá aqui, ó, ilorrenal, coloquei aqui já, ilorrenal, tá? E aqui, ó, eu tenho o seio renal que representa a gordura nessa posição aqui, tá? Seio renal, tá ok? Pessoal, quanto ao formato, tá? Vamos colocar aqui. Quanto ao formato. Quanto ao formato dos rins. Tá? Quanto ao formato dos rins. Ele é um formato de feijão, tá? Para pequenos ruminantes. Felinos e carnívoros.
nesse formato de feijão aqui, tá? Então, para ovelha e cabrito, gato e cachorro, tá? Pequeno ruminante, felinos e carnívoros. Esse é um feijãozinho, tá? Um feijão um pouco mais alongado e achatado, dorso ventralmente, no suíno, tá? Então, no suíno, formado um feijão mais alongado, tá? Ele é um pouco mais achatado também, dorso ventralmente, tá? Esse rim aqui, ó, no bovino, esse formato do bovino, tá? Parece uma mora gigante, né? Ele é multilobulado, a superfície multilobulada, depois eu vou explicar melhor como isso acontece, tá? Nessa denominação também. E aqui o rim é formado numa pirâmide, o rim direito parece um coração, tá? Proequino. Então, para o equino, tá? Só mostrar para vocês também que além da extremidade cranial, da extremidade caudal, da margem, lá do lado, né? Margem lateral e a margem medial, ele também tem duas faces, né? Essa face de cima. Menos que aqui está o dorso do animal, né? Então, aqui é a barriga, né? O membro pélvico e tal, tá? Então nós temos aqui, ó, essa face aqui, ó, como face dorsal do rim, face dorsal do rim, e aqui embaixo a face ventral do rim. Tá? Então, além de duas margens, duas extremidades, eu tenho também duas faces. A face de cima, que é a face dorsal, e a face de baixo do rim, que é a face ventral. Tá? O ureter vai no sentido caudal, a bexiga e a uretra pélvica ou peniana, no caso dos machos. Tá? Então, para mostrar também que existem duas faces, a face dorsal e a face ventral do rim. Lembrando que a posição do rim ela é retroperitoneal, tá? O tecido adiposo que envolve o rim auxilia na proteção também contra outros órgãos para não fazer atrito, muito contato. Então, essa cápsula adiposa acaba protegendo também o rim da aproximação e da pressão de outros órgãos internos à cavidade abdominal, tá? Os rins, né? O rim direito, ele é mais cranial, tá? Do que o rim esquerdo, tá? Então, o rim direito, ele é mais cranial com relação ao rim esquerdo, tá? O rim esquerdo ele é mais caudal. Isso não vale para o suíno. No suíno, os dois rins têm praticamente a mesma posição, tá? Que é o que vale também para o ser humano, né? Que se assemelha ao suíno, tá? O rim direito ele é tão mais cranial que ele chega a tocar o fígado, tá? E acaba encostando no fígado, tá? O processo caudato do lobo caudato, lá ele faz uma impressão renal, tá? Aqui fica uma impressão no lobo caudato, no processo caudato do lobo caudato, tá? No fígado. Galera, nós vimos aqui que os rins dos animais domésticos eles têm um formato e uma diferenciação externa e interna diferente, né, uns dos outros. Então, rins unilobados, né, um único lobo, tá? Um único lobo. Então, rins unilobados, a superfície ela é lisa, tá? Então, a superfície ela é lisa, unilobada. Tá? Então, superfície lisa, uma única papila renal. Depois eu vou mostrar aqui que é papila renal, tá? A papilazinha renal onde desemboca a urina no ureter ou na pelve renal ou no cálice renal maior, tá? Então os rins unilobados
possui uma superfície lisa, uma única papila renal. Nesse caso, entra pequeno ruminante e felinos e carnívoros, tá? Domésticos. E também o equino, tá? Então eu tenho pequeno ruminante, felino, carnívoro e equino. Em rins unilobados, superfície lisa e uma única papila renal, tá? Então eu tenho pequeno ruminante, os carnívoros, né? Então em gato, carnívoros e o equino, tá? Pequeno ruminante, ovelha e cabrito, gato, cachorro e o cavalo, tá? Rins multilobulados, tá? Nesse caso, eu tenho um rim com superfície lisa, externamente é liso, mas ele é multilobulado com papilas renais, com várias papilas renais. Então, nesse caso, é o suíno, tá? Nesse exemplo aqui, ó, se encaixa o suíno, porque a superfície dele é lisa, tá? É um rim multilobulado, porém de superfície lisa, mas lá internamente eu tenho os cálices renais menores e maiores que desembocam aqui numa papel renal, beleza? Então nesse caso aqui, ó, superfície lisa com múltiplas papilas renais, tá? É o suíno um exemplo. O outro exemplo aqui, ó, rins multilobulados, superfície lobada. Opa, tem vários lobos, parece um cacho, uma mora gigante, né? Um cacho de uva, tá? É o bovino. Superfície lobada e múltiplas papilas renais. Mesma coisa o suíno lá dentro, internamente. Para cada lobo eu tenho um cálice renal menor, que se juntam e vão até o ureter, tá? Então esse exemplo aqui, ó, de rim multilobado, superfície lobada, é o bovino, tá ok? Galera, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é com relação à disposição da fusão das papilas renais, da papila renal, né, e do formato do cálice renal, tá? Aqui em pequenos ruminantes e carnívoros, tá? Nós temos a pelve renal, tá? Em amarelo, o ureter, amarelo aqui continuando. Então, externamente, esse rim, ele sofreu uma fusão, tá? Uma fusão de todos os lobos renais, tá? Então, estão todos fundidos. Assim ocorre nos pequenos ruminantes, no carnívoro, no equino, no suíno, mas no bovino, cada gominho, cada gomo do rim, se fosse um cacho de uva, cada bolinha nesse cachinho de uva, né, cada gomo, ele representa um lobo renal. Então, na superfície não é fusionado, tá? É um rim mais primitivo. O rim dos golfinhos é assim também, do lobo marinho é assim, tá? Então é um rim mais primitivo. Depois nós temos um pouco mais de evolução. A superfície do rim do suíno é lisa, né? É toda fusionada a superfície. Porém lá internamente, né, eu tenho a papila renal, eu tenho o lobo renal, né? E vai desembocar a urina. Depois eu explico aqui. Já nas demais espécies, toda a superfície também é lisa, igual do suíno. Porém, no suíno não tenho praticamente uma pelve renal bem formada, igual eu tenho no cavalo, no pequeno ruminante e nos carnívoros, tá? Então, começando aqui para lá, pequeno ruminante e carnívoro possuem um rim, né, com a superfície totalmente lisa, mas internamente, nessa pirâmide renal aqui, ó, onde eu tenho o córtex renal, tá? Vou colocar aqui, córtex renal, aqui, e aqui a medula renal, tá? Os dois fusionados formam uma pirâmide renal, tá? Uma pirâmide renal.
Se eu pegar a medula renal, aí eu tenho aqui, ó, né, uma papila renal aqui na pontinha. Então, a fusão de todas as papilas renais, a fusão delas todas vai me ocasionar a chamada crista renal, uma crista, né? Nessa crista é onde vai ficar gotejando a urina, que é coletada pela pelve renal, tá? No cavalo é a mesma coisa, porém o cavalo, como o rim é maior, ele apresenta duas expansões para cada lado, além da pelve renal, duas expansões, uma para cá e outra para cá, tá? Então eu continuo tendo uma crista renal, eu tenho a pirâmide renal, o córtex renal, a medula renal e na pontinha todas as papilas renais estão fundidas. Igual aqui, ó. Igual o pequeno ruminante carnívoro. Porém, eu tenho duas expansões, são dois recessos renais. Tá? Esse aqui e o outro lá. O restante é tudo igual. Aí tem uma pelve renal e o ureter. Tá? Isso para o equino. Para o suíno, a superfície dele é lisa, é um rim alongado, achatado, dorso ventralmente, tá? Eu tenho pequenas projeções aqui, ó, de cálices renais, né, ó, né, que vão formar o cálice renal, que desembocam, né, é curtinho isso aqui, ó, desembocam, coletando aqui, ó, da papila renal, que está em vermelho. Cada papila renal vai gotejar num cálice renal, né? Eu tenho a papila renal e aí eu tenho o cálice renal. Esse cálice renal vai coletar da papila a urina, tá? E essa urina ela é conduzida à pelve renal. Da pelve renal, a urina sai pelo ureter, tá? Sai pelo ureter. No caso do bovino, eu tenho lobos aqui, ó. Né, ó, tenho cada lobo desse, cada gominho desse, eu tenho na ponta dela a formação de uma papila renal. Tá? Então, uma pirâmide renal, córtex renal, medula renal. E na ponta tem uma papila. Então, nessa espécie aqui, ó, no bovino, eu tenho a formação de cálices renais menores, a pontinha cálice renal menor, né? Depois eles se fusionam uns com os outros. Esse aqui vai fusionar com esse vem com esse, enfim, se soldam aqui. Aí quando fica maior, mais de um cálice renal menor fusionado, vou chamá-los de cálices renais maiores. Tá? Não existe pelve renal, não tem pelve renal, eles já desembocam diretamente no ureter. Então essa é a diferença, falando internamente, das espécies domésticas, né? Falando com relação à formação da pelve renal e a desembocadura também das pirâmides renais, lá na pontinha, a papila renal. Tá joia? Bom, quero mostrar aqui para vocês, na continuação um pouco dessa explanação teórica, um pouco da prática também. Esses dois rins aqui, ó, nesse formato de feijão, é de pequeno ruminante, né? Nesse formato aqui, ó, pequeno ruminante, tá? Ou carnívoros, tá? Domésticos no caso, tá? Esse formato de feijão mais alongado, tá? Achatado dorso-ventralmente, esse aqui é um conjunto de rins de suíno, tá? Esse conjunto aqui, ó, de rins, tá, é de equino, sendo esse rim aqui o direito, que tem esse formato de coração, tá? É o rim direito, tá? E essa pirâmide mais alongada é o rim esquerdo do equino. E esse formato aqui, ó, deixa eu pegar o conjunto aqui. Esse conjunto aqui, ó, é de bovino, tá? No caso aqui, esse aqui é um bezerro, tá? Animal jovem. Aqui animal adulto, tá? Esse aqui, ó, veja como ele é multilobulado, tá? Então, multilobulado. Aproveitando, falando de multilobulado, rins unilobados, tá? Unilobados, né? Superfície
lisa, né? Uma única papila que vão formar a crista renal, que vão desembocar na pelve renal. Então, pequeno ruminante, né? Os carnívoros domésticos, tá? E o equino, tá? Então, a superfície externa é lisa e uma única papila renal, tá? Rins multilobados. Aí eu tenho o suíno. A superfície é lisa e múltiplas papilas renais, que vão formar aqueles cálices renais, vai ter pelve renal, mais a projeção de papilazinhas renais com cálice renal, tá? Agora, rins multilobados, onde toda a superfície é lobada e tem múltiplas papilas renais, no caso é o bovino, tá? Que aí eu tenho um cálice renal maior e menor, tá? Não tem pelve renal, beleza? Falando um pouco da anatomia externa do rim, então ele tem essa cápsula, que é a cápsula adiposa. Veja que o lobo, esse aqui de bovino, o lobo renal está lá dentro, ó, tá? E aqui eu tenho, ó, né, a cápsula adiposa, tá? Envolvendo. A cápsula fibrosa é essa estrutura aqui, ó. Se consigo remover aqui, ó. Isso aqui é a cápsula fibrosa, tá? Isso aqui é a cápsula fibrosa. Deixa eu ver aqui, ó. Tô pegando aqui, ó. Isso é a cápsula fibrosa, tá? Isso é cápsula fibrosa do rim, tá? Então, o rim, ele tem uma extremidade cranial, uma extremidade caudal, uma margem lateral e uma margem medial. Uma face dorsal e apoiada sobre a mesa, uma face ventral, tá? Então, são duas extremidades, cranial e caudal, duas margens, lateral e medial, e duas faces, uma dorsal e a outra ventral, tá? Anatomia interna. Então, eu tenho uma cápsula fibrosa, cápsula adiposa, cápsula fibrosa. Aí, tá vendo que tem uma coloração diferente aqui, ó, um pouco mais escuro e mais claro? Nessa borda mais externa é o córtex renal. Tá? Córtex renal. Eu estou passando a pinça aqui. Córtex renal, tá? E essa outra aqui, ó, que muda um pouco a coloração, é a medula renal. Medula renal, tá? Aqui nesse rim dá para ver melhor aqui, ó. Aqui é a pelve renal, tá? Pelve renal. Essa gordura aqui, ó, é o seio renal. E aqui eu tenho a crista renal, ó. A crista renal que desemboca na pelve renal, tá? Aqui eu tenho, ó, esse conjunto aqui, a veia cava caudal, tá? A aorta abdominal. Aí eu tenho, vindo aqui, ó, artéria renal, veia renal, tá? A veia renal. Está o ureter, ó, aqui tem o ureter, tá, ó, ureter, aqui também eu tenho artéria renal, veia renal. Essa região aqui, ó, onde estão adentrando as estruturas, isso é o hilo renal, tá? Hilo renal. Nessa região aqui, hilo renal, tá? Então, todos aqui têm a... Vou pegar um rim de suíno e um de cavalo aberto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Nesse rim de bovino, que é bovino, ó, bovino. Estão vendo essas projeções aqui, ó? Isso aqui é papila renal. A papila renal aqui, outra papila renal aqui. Aí eu tenho um cálice renal menor que vai coletar, isso aqui é a parede do cálice, ó, que vai coletar a urina que goteja dessa papila renal. E vai formar os cálices renais menores, maiores, desemboca no ureter, tá? E vai desembocar no ureter. Isso aqui é veia renal, isso aqui é artéria renal, tá? Não, isso aqui é ureter, ó, ureter. Aqui está a veia renal e aqui está a artéria renal, tá? Ó, peguei lá um rim de equino, mostrar aqui a pelve renal. E aqui um recesso renal, para um lado e outro recesso renal para o outro, tá? Aqui é córtex renal, medula renal e aí a crista renal, tá? Então aqui eu tenho a pelve renal, um recesso renal para cá e outro recesso renal para o outro lado aqui, tá?
Rim de suíno, aqui ó, estão enxergando aqui, ó, tem a papila renal, ó, córtex renal, medula renal e a papila renal. Aqui fica a pelve renal, nessa região aqui, ó. Cada papilazinha dessa desemboca num cálicezinho renal que já vai para a pelve renal, tá? No suíno, ó, aqui ó, papilazinha renal, tá vendo aqui? No meio da pinça, ó. Isso aqui é uma papila renal. A urina goteja bem na pontinha, tem uns orifícios aqui, fica gotejando urina, tá? Na pelve renal. E aqui pro bovino, que acho que eu mostrei antes já, ó, papila renal aqui, tá? Aqui, ó, nessa peça, eu tenho os dois rins, eu tenho o ureter, cavalo, ureter, cavalo também, e aí a vesícula urinária, tá? Que é a bexiga, ó. Lá embaixo desembocando os ureteres, vem até aqui na base da bexiga, no colo da bexiga, e aqui a gente cortou a uretra, o pênis, tá? Aqui está o ósseo uretral externo, lógico, ele segue, aqui a uretra pélvica, segue pelo pênis, lá na saída, na ponta do pênis, o ósseo uretral externo. Dentro da bexiga está o ósseo uretral interno. Se eu abrir a bexiga e olhar, tem um buraquinho, que é o ósseo uretral interno, por onde passa, pela uretra pélvica, uretra peniana e vai, tá? A fêmea, a uretra, na fêmea ela é mais curta, porque só tem a pelve, uretra pélvica, tá? Não vai ter pênis, tá bom? Pessoal, então esse aqui é um pouquinho da aula sistema urinário, tá?